Você tem 28 anos e já aprendeu que a violência é só mais um idioma. Um que você fala com mais fluência do que o português. Cresceu numa quebrada onde os postes de luz pararam de funcionar faz tempo e ninguém se deu ao trabalho de consertar, porque a escuridão era preferível a enxergar o que acontecia debaixo da luz. Seu pai foi um soldado que voltou do serviço militar com medalhas no peito e demônios na cabeça. Um homem que te ensinou a desmontar um fuzil antes de você aprender a andar de bicicleta. Que te mostrou como dar um soco que encerra brigas em vez de começá-las. Que se bebeu até a morte na mesma poltrona onde costumava te contar histórias de batalhas em selvas, cujos nomes você não conseguia pronunciar. Sua mãe trabalhava em 3 empregos, que ainda assim não eram suficientes para manter a luz ligada todo mês, chegando em casa com olheiras tão fundas que pareciam hematomas, desabando na cama sem jantar, porque dormir era mais barato do que comer. O recrutador militar que apareceu na sua escola te olhou como se estivesse medindo um produto, calculando quanta força e desespero conseguiria extrair antes do prazo de validade. Você assinou os papéis no dia em que fez 18 anos, porque a alternativa era ver sua mãe trabalhar até uma sepultura precoce, porque a farda prometia 3 refeições por dia e um propósito que sua vida civil nunca tinha oferecido. O exército te deu tudo o que sua infância não teve: estrutura, disciplina e um entendimento claro do seu lugar na hierarquia. Você se destacou de formas que surpreenderam até seus instrutores, absorvendo o treinamento de combate, como se seu corpo tivesse esperado a vida inteira por esse conhecimento. Te selecionaram para operações especiais, as unidades que oficialmente não existem, as missões que nunca aparecem em nenhum relatório, o trabalho que exige homens capazes de fazer coisas terríveis e ainda assim dormir à noite. Te enviaram para lugares que existem apenas como coordenadas em mapas classificados, eliminando alvos cujos nomes você nunca soube, protegendo ativos cujo valor se media em informação e não em humanidade. As mortes vieram mais fácil do que você esperava. Cada uma delas uma transação onde você trocava a existência de alguém pela sua sobrevivência contínua, pelas contas médicas da sua mãe, por um futuro que parecia valer qualquer preço. Você era bom nisso, talvez bom demais. O tipo de operador que completava missões com uma eficiência que incomodava os oficiais superiores, mesmo enquanto te entregavam condecorações. Mas o exército tem um jeito de usar homens como você e depois descartá-los quando os ventos políticos mudam. E depois de 8 anos de serviço que oficialmente nunca aconteceram, você se viu dispensado com habilidades que nenhum empregador civil conseguia aproveitar e memórias que faziam a vida normal parecer uma fantasia que não servia. A transição para o trabalho militar privado pareceu natural, quase inevitável. Um antigo comandante que tinha deixado o serviço anos antes entrou em contato com uma oportunidade que pagava mais em 1 mês do que o exército pagava em 1 ano. Segurança corporativa, ele chamou, proteger interesses comerciais em regiões onde negócios e guerra eram indistinguíveis. Você passou 3 anos em países cujos governos mudavam mais rápido do que suas bandeiras, escoltando operações de extração e rotas de transporte para empresas cujos nomes apareciam em bolsas de valores e cujos métodos pertenciam a tribunais de crimes de guerra. O trabalho era familiar: avaliar ameaças, neutralizar ameaças, proteger ativos, repetir. A única diferença era o contra-cheque e a ausência de qualquer pretensão sobre servir uma causa maior. Você era um mercenário.
uma palavra que um dia teria te incomodado, mas que agora soava honesta de um jeito que os slogans patrióticos nunca foram. Mas os contratos militares privados secaram conforme o escrutínio internacional aumentou. As empresas que te contratavam começaram a usar drones e representantes locais em vez de operadores americanos. E mais uma vez, você se viu com habilidades que o mundo legítimo não sabia aproveitar, olhando uma conta bancária que esvaziava mais rápido do que as oportunidades apareciam. A proposta chega por meio de um contato que serviu com você em operações que ambos fingem ter esquecido. Ele está trabalhando para uma organização que precisa de profissionais. Explica. Profissionais de verdade, com treinamento militar e disciplina para seguir ordens sem questionar. A organização opera no Brasil, movendo o produto através de fronteiras, protegendo territórios, eliminando problemas que não podem ser resolvidos por negociação. O dinheiro que ele menciona faz seu salário de militar privado parecer salário mínimo e vem com benefícios que incluem moradia, veículos, armas e uma rede que cuida dos seus de formas que governos e corporações nunca fizeram. Ele não finge que é legal, não insulta sua inteligência com eufemismos sobre consultoria ou serviços de segurança. Te diz exatamente o que o trabalho envolve. Você vai treinar soldados da facção, planejar operações contra organizações rivais e, de vez em quando, puxar o gatilho você mesmo quando a situação exigir alguém com a sua experiência particular. Você tem uma semana para decidir, mas ambos sabem que homens como você não têm opções de verdade, só empregadores diferentes para o mesmo trabalho. E pelo menos esse empregador paga o suficiente para tornar a conta moral suportável. Seu primeiro mês na organização é um período de avaliação onde determinam se sua reputação condiz com suas capacidades. Te colocam em cenários projetados para testar não só suas habilidades de combate, mas seu julgamento, sua lealdade, sua capacidade de operar num ambiente onde as regras de engajamento são escritas em sangue e não em manuais de políticas. Você treina com as equipes de segurança existentes e imediatamente identifica os problemas que anos de disciplina militar te ensinaram a enxergar. Manuseio descuidado de armas, coordenação tática inexistente, segurança operacional que um analista de inteligência de primeiro ano furaria com facilidade. Os caras são corajosos o bastante, dispostos a morrer pela organização, mas coragem sem competência é só um atalho para o cemitério. Você apresenta sua avaliação à liderança com o mesmo profissionalismo que usaria num briefing militar, completo com recomendações de reestruturação, protocolos de treinamento e melhorias de equipamento. Eles ouvem em silêncio, esses homens que controlam territórios maiores que alguns países europeus, que têm mais soldados do que alguns exércitos nacionais, que nunca ouviram um estranho falar com eles com tanto distanciamento clínico sobre suas fraquezas. Quando você termina, o homem na cabeceira da mesa, aquele cujo nome é pronunciado em sussurros até pelos próprios tenentes, sorri e diz que finalmente encontraram o que estavam procurando. Os anos que se seguem te transformam de um funcionário num arquiteto de violência organizada. Você desenha programas de treinamento que convertem soldados de rua em combatentes disciplinados, implementando os mesmos métodos que unidades de operações especiais usam para forjar guerreiros de elite. Estabelece redes de inteligência que mapeiam operações rivais com a precisão de reconhecimento militar, identificando vulnerabilidades que podem ser exploradas e ameaças que precisam ser eliminadas.
Planeja operações que rivalizam com qualquer coisa que você executou a serviço do governo. Ataques coordenados que neutralizam lideranças inimigas, perímetros defensivos que protegem ativos valiosos, sistemas logísticos que movem produto e armamento com uma eficiência que impressionaria gerentes de cadeias de suprimentos corporativas. Os inimigos da facção começam a notar a mudança. Operações que costumavam dar certo agora fracassam de forma catastrófica. Ataques que costumavam pegar a organização desprevenida agora caem em emboscadas que não deixam sobreviventes. Sua reputação cresce em círculos que nunca aparecem em nenhuma mídia. Conversas sussurradas entre agências de inteligência e organizações rivais tentando entender o que mudou. Por que essa facção específica, de repente, opera como uma força militar profissional? Seu envolvimento pessoal na violência se torna seletivo, porém devastador. Você não se desperdiça em cobranças rotineiras ou disputas de território. Te reservam para situações que exigem precisão mais do que brutalidade. Problemas que precisam ser resolvidos e não punidos. Um líder rival que se mostrou imune a negociações e tentativas de assassinato. Você passa 3 semanas estudando seus padrões antes de eliminá-lo de uma forma que envia exatamente a mensagem que a organização quer enviar. Um funcionário do governo que tem alimentado informações a agências estrangeiras. Você conduz o interrogatório pessoalmente, porque a informação extraída pode expor redes que levaram anos para ser construídas. Um traidor dentro da organização, cuja posição torna a disciplina normal impossível. Você projeta um acidente tão perfeito que nem a própria família do homem jamais suspeita de algo além de azar. Cada operação é cirúrgica, profissional, executada com a mesma eficiência fria que você trazia a missões militares que serviam bandeiras em vez de facções. A diferença, você se diz nos raros momentos de reflexão, é que pelo menos agora sabe exatamente por que está lutando. Dinheiro, sobrevivência e o único tipo de propósito que homens como você conseguem encontrar num mundo que cria assassinos e depois finge não precisar deles. O dinheiro muda suas circunstâncias externas sem tocar o vazio que mora dentro de você desde antes de onde consegue lembrar. Compra uma casa num condomínio fechado, daqueles lugares onde as famílias do tráfico vivem atrás de muros altos o bastante para precisar de autorização da aviação civil. Tem veículos que custam mais do que a casa onde cresceu. Armas que unidades militares invejariam. Acesso a prazeres que experimenta sem jamais encontrar satisfação. As mulheres aparecem quando você quer, atraídas pelo poder ou pelo dinheiro, ou pelo perigo que certas pessoas acham sedutor. Mas nunca ficam porque ficar exigiria te conhecer. E te conhecer exigiria explicações que não podem ser ditas em voz alta. Manda dinheiro para sua mãe, que se mudou para uma cidade tranquila, longe da quebrada onde passou décadas sobrevivendo. E ela aceita com perguntas que não faz, porque as respostas quebrariam algo entre vocês que ambos preferem manter intacto. Você não tem amigos porque a amizade exige vulnerabilidade. E vulnerabilidade na sua posição significa vantagem que alguém pode explorar. Tem colegas, subordinados, superiores na organização, relações definidas por função e não por afeto. Conexões que evaporariam no instante em que você deixasse de ser útil. A solidão é familiar, até confortável. A mesma solidão que sentia em quartéis militares e complexos de empresas privadas. O isolamento que vem com ser uma arma em forma humana. A armadilha se revela aos poucos, como uma fotografia revelando em químicos que demoram anos para funcionar. Você percebe que sabe demais para que jamais te deixem sair.
Que seu conhecimento sobre operações, pessoal e métodos te torna um ativo permanente ou um passivo permanente, sem meio termo. Treinou homens que te caçariam através de continentes se recebessem a ordem. Construiu sistemas projetados para encontrar e eliminar exatamente o tipo de ameaça em que você se transformaria se tentasse desaparecer. A organização te trata bem porque você é valioso, mas valor nesse negócio se mede por utilidade atual, e todo mundo eventualmente deixa de ser útil. Você viu o que acontece com os antigos ativos, as aposentadorias confortáveis que terminam com doenças repentinas, os acidentes que acontecem em momentos convenientes, os desaparecimentos que ninguém investiga porque ninguém ousa. O mesmo profissionalismo que te tornou bem-sucedido te prendeu, sua própria competência garantindo que a liberdade nunca será uma opção. Pensa em procurar as autoridades, trocar informação por proteção, mas sabe exatamente quantos funcionários estão na folha de pagamento da organização. Quantos programas de proteção a testemunhas já foram furados? Quantos ex-informantes foram encontrados em condições que enviam mensagens claras a qualquer um que considere opções parecidas? A operação que encerra tudo deveria ser rotineira. Um exercício de treinamento para um novo grupo de recrutas, numa área remota, onde erros não atrairiam atenção. Você está demonstrando técnicas de emboscada quando a primeira explosão atinge, uma carga moldada projetada para incapacitar veículos, colocada por alguém que sabe exatamente onde posicioná-la, porque foi treinado com os mesmos métodos que você implementou. O ataque é profissional, coordenado, executado por homens que se movem com a disciplina que você reconhece, porque você a criou. Organização rival. Pensa inicialmente, mas então vê rostos que reconhece, homens da sua própria rede, homens a quem disseram que você tinha se tornado um passivo, que seu conhecimento tinha ficado perigoso demais, que a eliminação era a única solução para um problema que você nem sabia que tinha se tornado. O tiroteio que se segue é brutal e breve. Suas habilidades contra os sistemas que você projetou, sua experiência contra números que superioridade tática não consegue superar. Você derruba mais deles do que deveria ser possível. Anos de treinamento se manifestando em movimentos que seu corpo executa sem pensamento consciente. Mas a matemática eventualmente vence a experiência. E uma bala encontra a brecha no seu colete que você sempre quis consertar, mas nunca consertou. Caído na terra com sangue se acumulando debaixo de você, olhando para o céu clareando com um amanhecer que não vai ver se completar, sua mente faz o que todas as mentes fazem no fim. Busca significado numa história que se recusa a fornecê-lo. Vê seu pai na poltrona, bêbado e destruído. Um homem que serviu seu país e não recebeu nada além de pesadelos em troca. Vê os olhos cansados da sua mãe, o peso da pobreza que ela carregou para que você pudesse ter uma chance de algo melhor. Uma chance que você transformou numa carreira de assassinato profissional. Vê os rostos das pessoas que eliminou, não com culpa, mas com a mesma avaliação fria que aplicava a cada operação, calculando se suas mortes serviram ao propósito pretendido, se os resultados justificaram os métodos. Se pergunta se houve um momento em que poderia ter escolhido diferente, uma bifurcação no caminho onde a trilha levava a algum lugar que não fosse sangrar até a morte, num país estrangeiro cercado de corpos de homens que treinou. Mas perguntar é inútil, porque homens como você não escolhem de verdade, só seguem trajetórias postas em movimento por forças grandes demais para resistir. Pobreza e violência,
e sistemas que criam armas e depois as consomem quando não são mais necessárias. A última coisa que vê é um dos seus próprios recrutas em pé sobre você, arma levantada, e sente algo que pode ser orgulho de que a postura dele é perfeita, de que pelo menos ensinou direito, de que a lição final é entregue por um aluno que aprendeu exatamente o que seu mestre era capaz de ensinar, em algum lugar de outro país, em outra quebrada onde os postes de luz não funcionam. Um recrutador está conversando com um jovem de olhos famintos e mãos capazes, oferecendo uma farda e um propósito e um caminho que parece melhor do que as alternativas. E a história começa de novo, porque histórias como a sua nunca terminam. Só trocam de soldados, enquanto as guerras continuam, eternas, indiferentes, sempre famintas por mais corpos para alimentar a máquina.